Olá! Nesse vídeo abordaremos a neurofisiologia do sistema nervoso e algumas alterações que ele pode sofrer. Dessa forma, para compreender melhor os processos fisiológicos envolvidos, é necessário voltar a atenção ao sistema nervoso. Basicamente, o sistema nervoso pode ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é composto pelo encéfalo, protegido pela estrutura óssea do crânio, e a medula espinhal, protegida pelas vértebras da coluna. O sistema nervoso periférico é composto pelos 31 pares de nervos espinhais organizados em plexos e gânglios e pelos 12 pares de nervos cranianos. As células do sistema nervoso são os neurônios e as células da glia. Nesse vídeo, discutiremos mais sobre os neurônios, considerados a unidade funcional do sistema nervoso. Você conhece a organização estrutural de um neurônio? Os dendritos são a região que recebe informação. O corpo celular é o local de processamento dessa informação. E, por fim, o axônio é responsável pela condução e entrega da informação processada. A ação dos neurônios ocorre em circuitos, redes neuronais baseadas na captura de informação do primeiro neurônio e sua transmissão para o próximo. Nesse sentido, um neurônio pode ativar ou inibir o outro, podem ter ação divergente ou convergente, interferindo em atividades neuronais próximas ou distantes a eles. Após conhecer mais sobre o neurônio, é possível diferenciá-los em neurônios sensoriais e motores. O neurônio sensorial conduz a informação recebida pelo corpo para o sistema nervoso central, o que chamamos de aferências. Por outro lado, suas eferências ocorrem através de informações que ele envia e são conduzidas pelos neurônios motores para os músculos e glândulas. Os axônios que conduzem a informação processada pelo neurônio até o seu alvo podem ser estruturas muito longas, por isso utilizam um mecanismo especial, chamado de potencial de ação, que são alterações elétricas que percorrem todo o axônio, desde o corpo celular até a estrutura que passa a informação para o próximo neurônio ou a célula afetada por ele. Essa estrutura é chamada de sinapse e podem ser divididas em dois tipos, a química e a elétrica. Ao considerar o corpo humano, quase todas as sinapses utilizadas para transmitir o sinal no sistema nervoso central são as sinapses químicas. Como elas acontecem? De forma inicial, o primeiro neurônio, chamado de pré-sináptico, secreta uma substância química denominada neurotransmissor para o próximo neurônio, pós-sináptico. No neurônio pós-sináptico, o neurotransmissor agirá através de proteínas receptoras encontradas na membrana deste neurônio. A ação do neurotransmissor sobre o receptor pode promover inibição, excitação ou alteração na função da célula. Mas e a sinapse elétrica? Esse tipo de sinapse é caracterizada por canais que conduzem a eletricidade de uma célula a outra, com presença de estruturas denominadas junções comunicantes. Essas sinapses elétricas são exceção no sistema nervoso, usadas somente em funções específicas. Mas afinal, de que servem essas redes de comunicação formadas entre os neurônios? É através dessas redes que sentimos, nos movemos, pensamos e agimos. Assim, quando sofre alguma alteração em seu funcionamento, resulta em quadros patológicos, como, por exemplo, a epilepsia. O conteúdo que se segue apresenta detalhes dessa condição com um olhar fisiológico. De antemão, é importante que consigamos diferenciar crise epilética e epilepsia. Nesse sentido, a crise epilética acontece devido à ocorrência de atividade elétrica cerebral anormal, neuronal, prolongada e recorrente. Esse evento, que pode ser provocado através de febres e intoxicações, ou não provocado, com um fenômeno de natureza predominantemente motora, pode gerar perda ou alteração da consciência, tremores e incontinência. Já a epilepsia é caracterizada pela predisposição às crises epiléticas, da classe não provocada. Então, a epilepsia é definida pela ocorrência de duas ou mais crises não provocadas, com um intervalo maior que 24 horas entre elas. Outro ponto importante para a discussão são as alterações que ocorrem no sistema nervoso central que levam ao quadro epilético. É importante que entendamos que os movimentos musculares que podem estar presentes nesse quadro são as clônias, nas quais há revezamento entre contrações e relaxamentos musculares, e as tônias, nas quais há contração sustentada de grupamentos musculares. Porém, existem diversos tipos de crise, desde aquelas nas quais o paciente apresenta movimentos por todo o corpo, com queda e salivação, passando por comportamentos automatizados, como mastigação, até crises que passam despercebidas, como as ausências. Elas dependem do circuito neuronal acometido. Geralmente, as crises epiléticas são autorreguladas, se encerrando sem necessidade de intervenção.
No entanto, é possível que sejam prolongadas ou sucessivas, o que é chamado de estado de mal epilético ou estatos epiléticos, que pode ocorrer por uma falha nos processos que deveriam parar as atividades epiléticas nos circuitos neuronais, desencadeando um desequilíbrio nos mecanismos excitatórios e inibitórios do sistema nervoso. Alterações e resultados de exames laboratoriais também podem auxiliar na caracterização de uma crise epilética. Nesses casos, pode haver identificação de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos ou alterações que sugiram infecções ou inflamações. Pode ser encontrado também uma dosagem aumentada de CPK, em casos de crises com manifestações motoras. Um eletroencefalograma, que é o exame utilizado para verificar como os neurônios estão ativados, também pode identificar a epilepsia. Um dos tipos mais comuns de epilepsia é a epilepsia do lobo temporal mesial. Nele, há uma estrutura importante para a aquisição de memórias, chamada hipocampo. Como o hipocampo está envolvido em processos de aprendizado que necessitam alterações de morfologia e funções neuronais, é uma estrutura muito plástica, e por isso também é sujeito a plasticidades que resultam em adaptações patológicas. Na epilepsia do lobo temporal, as crises são comumente precedidas por auras, que são apresentações sensitivas vegetativas ou psíquicas subjetivas. Por exemplo, um indivíduo pode sentir um odor desagradável ou um embrulho no estômago. Como a crise é chamada de período ictal, essas sensações que podem ocorrer antes da crise são chamadas de pré-ictais. Da mesma forma, sintomas que ocorrem após a crise são chamados de pós-ictais. No período pós-ictal, é comum que os pacientes fiquem confusos e cansados. Este foi um panorama geral sobre a fisiologia do sistema nervoso e as alterações que podem acontecer nele. Aqui estão as referências.